Gênesis capítulo 5, versículo 22. Versículo 21. Amém? Diz assim: quando Enoque tinha 65 anos, o seu filho Matusalém nasceu. Depois disso, Enoque viveu em comunhão com Deus durante 300 anos, e foi pai de outros filhos e filhas. Enoque viveu 365 anos. Ele viveu sempre em comunhão com Deus, e um dia desapareceu, pois Deus o levou. Só isso. Se você pegar a palavra de Deus, se você analisar a Bíblia, você vai ver que desde o princípio, lá no Jardim do Éden, você vai ver que Deus ele vem procurando ter um relacionamento com o homem, com o ser humano. E você vai ver que o diabo sempre vem tentando destruir esse relacionamento. E por um tempo ele até que consegue, porque ele faz com que os dois pequem e se afastem ali do jardim. Só que de uma coisa o diabo não consegue, que é de desfazer as promessas de Deus, que é desfazer os planos de Deus, os propósitos de Deus. Então o diabo, às vezes eu entendo que ele pode até tocar em algumas áreas da minha vida, só que ele não pode tocar no propósito que Deus tem para mim. Só que às vezes a gente foge desse propósito e vive uma vida tão fraca, vive uma vida tão desanimada, vive uma vida tão inútil, digamos, até que na presença de Deus. E você vai ver que quando Adão e Eva pecam, você vai ver que Deus sempre tenta restaurar ali a comunhão. Você vai ver que nascem dois meninos, que é Caim e Abel. Você vai ver que um tinha um coração bom e o outro tinha um coração mau. Caim ele era mau, porém Abel ele ofereceu um sacrifício que foi agradável a Deus. Caim pega e mata Abel, a história todo mundo conhece. Então, naquela época, não sei se na Bíblia não cita outras gerações, mas a Bíblia conta essa geração que era Adão, depois veio Abel e Caim, e depois Abel morre. Então, se você pegar comigo, a descendência de Caim seria uma descendência má, porque um pai mau gera filhos maus. Um pai fora do propósito gera um filho fora do propósito. Agora, para que Deus possa de novo restaurar esse propósito, Ele faz com que Adão e Eva tenham outro filho, e coloca o nome dele de Sete. Você vai ver que Eva fala, Deus me deu um outro filho no lugar de Abel, o nome dele é Sete, que é uma semente substituta de Abel. E a Bíblia vai falar que na descendência de Sete vai nascer a geração que começa a invocar o nome do Senhor. Então naquela época tinha duas gerações, a geração de Caim e a geração de Sete. Você vai ver que a geração de Caim começa a reproduzir, e a geração de Sete também começa a produzir. E nessa geração que vai nascendo, a gente vê que nascem pessoas ruins, como até Nimrod foi um homem, um caçador muito forte, muito poderoso daquela época, mas que era um homem mau, que foi da descendência de Caim. Então, por um lado, quando o diabo trabalha em algumas coisas, Deus também trabalha em outras. E da descendência de Sete, você vai ver que vai nascendo fulano, nascendo ciclano, até chegar em Enoque. E, como eu disse aqui desde o começo, desde o princípio Deus quis ter um relacionamento com o homem. Se você vê essa descendência, você vai ver a descendência que foi através de Noé, depois destrói tudo, e depois da descendência de Noé vai gerando outras gerações. Só que de todos os homens da Bíblia, de todos, que eu já vi que teve um relacionamento com Deus, o que mais me chamou a atenção foi Enoque. Paulo foi bacana, você vê, os apóstolos foram bacana, você lê as histórias de homens que nasceram há décadas atrás, há séculos atrás, que foram também muito bacana a história desses homens, só que nenhuma delas se compara à história de Enoque. Se você pegar a história de Enoque, é a menor história que a Bíblia cita de um homem.
cerca de 6, 7 linhas. Depende da Bíblia, da tradução que você tem, algumas têm até menos. Fala que somente que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Uma história bem pequena, uma história bem curta, em comparação à história de outros homens que tem na Bíblia, que tem na palavra de Deus. E analisando a história de Enoque, entendendo a história de Enoque, entendendo a história da Bíblia, entendendo a história do Senhor, que escreveu sobre nós na palavra dele, eu pude entender que às vezes Deus não fica querendo que a gente faz muita coisa. Eu pude entender que às vezes Deus não fica querendo que a gente faz muita coisa para mostrar, ou para que a gente seja mais espiritual. Eu pude entender que Deus sempre quis ter uma comunhão com a gente, é simples. Só que às vezes a gente vai querendo fazer tanta coisa, aí eu lembro de uma mensagem que o pastor pregou aqui, que às vezes a gente esconde de Deus nas coisas de Deus. Não é? Às vezes a gente quer ser espiritual demais, porque eu prego, que eu não posso ser isso. Porque eu louvo, eu não posso fazer aquilo. E às vezes a gente acaba escondendo nas coisas de Deus. Só que a única coisa que Deus quer com a gente é que a gente tenha um relacionamento com Ele. Então a palavra para nós aqui essa noite é uma palavra de relacionamento. Mas por que eu quero bater nessa tecla? Porque às vezes eu tanto bato nessa tecla. É porque, gente, eu não creio no evangelho que não gera relacionamento com Deus. Eu não creio no evangelho de Cristo que não gera aproximação de Deus. Porque a Bíblia fala que o pecado fez separação entre o homem e Deus, mas a graça nos levou para perto dele, porque o véu foi rasgado e nós temos livre acesso a ele. Então, se eu não vou até lá, é porque eu não quero. Se eu não vou até lá, é porque eu não entendo, é porque eu não sei. Gente, basta você dobrar o seu joelho, ou nem precisa de dobrar o joelho, basta você na sua mente clamar a Ele, e Ele vem até você e te visita. O Alexandre falou aqui numa oportunidade que ele pegou o microfone, ele falou que uma vez ele sentiu o perfume de Jesus no carro dele, sentiu um cheiro diferente. Então por que às vezes a gente quer esperar chegar o culto para sentir Ele? Então por que às vezes a gente quer esperar que o louvor seja bacana, que a palavra seja bacana, para que a gente possa sentir Ele? Então por que a gente quer esperar que alguém chegue até a mim e me ensine, que alguém chegue até a mim e me fale? Não, o véu foi rasgado, você só não sente a presença dEle, porque você não quer. Você só não ora porque você não quer. Você só não busca porque você não quer. Você só não atrai a presença dele porque você não quer. A Bíblia fala em Salmos que perto está o Senhor de quem tem um coração quebrantado. Então, se às vezes Deus não está perto de mim, é porque eu não tenho um coração quebrantado. Então às vezes eu venho para o culto e o louvor está bacana, a palavra está bacana, e o meu coração está duro, eu não sinto nada. E Ezequiel vem dizendo assim, que naqueles dias Deus quebraria o coração de pedra, e colocaria um coração de carne, e derramaria o seu espírito sobre ele. Então eu quero falar para você que não tem mais desculpa de vir para o culto e falar: o culto não foi bacana, o culto não é para a gente. E gente, aqui para nós, adorar não faz só bem para Deus, faz tão bem para nós. Sabe aqueles cultos que a gente fala: como é que foi o culto? Foi benção. Eu estou cansado já desses cultos que é só benção. Eu quero falar: o culto foi sobrenatural. Eu quero ver cultos que às vezes vai todo mundo embora, mas fica 4, 5 jovens no altar se derramando. Eu quero ver cultos que às vezes até a porta fecha, mas ele quer Deus. Ele quer buscar Deus, porque ele tem fome de Deus, porque ele tem sede de Deus, porque ele quer expressar o amor dele por Deus. No livro do Luiz Hermínio ele fala assim: é impossível você crer em uma coisa e não manifestar. É impossível você falar que crê naquilo se você não manifesta. Então, se eu creio que Ele está aqui, então por que às vezes a gente fica tão travados?
Eu canso de falar que tinha então uma época atrás, eu falava que a nossa geração é a geração do manequim de vitrine. Sabe que esse manequim bonito? Com roupão bonito, né? Roupa bonita de marca. Só que ele não tem vida. Ele tem os braços dele, mas não mexe os braços. Ele tem a boca dele, mas não abre. Ele tem o olho dele, mas não vê. Ele tem o ouvido dele e não ouve. A nossa geração, às vezes, é aquela geração do manequim de vitrine, que é bonita, que vem para o culto, que chega até a babar a roupa do cara. Fala assim, poxa, você está com essa roupa? Só que por dentro não expressa aquilo que ele sente por Deus. Às vezes o que a gente expressa aqui é aquilo que a gente vive lá no nosso quarto. Então a gente precisa de ter relacionamento. Então a palavra de Deus para nós hoje é sobre relacionamento. Eu quero falar para você, Enoque não teve uma grande história, mas ele tinha algo nele, que ele mexeu tanto com Deus, que Deus tomou para si. Quero falar aqui hoje eu estou aqui hoje, pastor, através de Deus, me escolheu para ser líder de jovens, juntamente com a Tainara. Se eu falar com você hoje que, através desse devocional, se o pastor falar assim, Lucas, não está dando para você liderar mais, tal, se alguém falar para mim hoje assim, você vai parar de pregar, cara, eu não preciso de ter uma grande história para me andar com Deus. Eu só preciso de ter a minha história no secreto com Ele, no oculto com Ele. Se hoje acontecer alguma coisa, eu não poder mais falar, eu não poder mais andar, eu não poder mais tocar em nada, se isso acontecer comigo, pelo menos o meu interior, pelo menos a minha intimidade com Deus, ninguém rouba. Então não fica querendo, às vezes, querer ter grande história. Eu vou pregar para muita gente, eu vou louvar para muita gente, eu vou ser conhecido, eu vou fazer isso aqui. Não, o que Deus quer é que a gente entre para o secreto e tenha mais relacionamento com Ele. Porque às vezes você nunca vai ser conhecido por ninguém, você nunca vai ser ovacionado, vai ter fama, vai ter dinheiro, vai ter nada, mas você vai ter um relacionamento com Ele, e você vai ser conhecido por Ele. Não precisa fazer muito, Ele quer o seu coração. Às vezes a gente quer fazer coisa demais, mas a gente acaba perdendo o principal, que é se entregar totalmente de corpo para Ele, de coração. Eu pude entender que Enoque foi um sacrifício vivo. A Bíblia fala que a gente deve se entregar em sacrifício vivo. Se a minha vida não for um sacrifício, ela não vai valer nada. Mas você tem a escolha de querer ou não. Só que quem entrega a vida para Jesus e quer viver de fato o que Ele tem para nós. A gente não vive mais guiado pelas nossas próprias vontades. A gente vive guiado pelo Espírito Santo de Deus. E a vida de Enoque foi tão interessante, foi tão legal. É uma história assim tão pequena, que o escritor de Hebreus, no capítulo 11, que vai dizer sobre os heróis da fé, cita Enoque. E o escritor vai falar que Enoque foi transladado, ele foi tomado para Deus, porque ele agradou a Deus. Então ele teve uma vida reta com Deus. Então, para mim agradar a Deus, a Bíblia vai dizer lá em Romanos capítulo 8, versículo 8, que quem anda na carne não pode agradar a Deus. Então, se eu ando na carne e não posso agradar a Deus, então eu tenho que andar em espírito. Eu estava lendo um estudo com a Camila, foi ontem, os dois homens, o homem natural e o homem carnal. O homem carnal é aquele homem que só vive pelos seus interesses, que só vive pelos seus desejos, que só vive pelas suas convicções, que só vive aquilo que a sua carne deseja. Vai ter culto, dia tal. Aí a sua carne fala assim, não cara, fica aqui está gostoso.
Não, cara, você está cansado do trabalho, fica na sua casa. Gente, quantas vezes eu já vim fedendo para o culto. Quantas vezes, não tenho vergonha de falar não. Quantas vezes eu já vim cansado, com as costas doendo, com as pernas doendo, mas eu estava aqui porque eu não sei, tem algo dentro de mim que quer Ele. Aí Paulo vai explicar: embora a minha carne, o homem de fora esteja a desgastar, o homem de dentro vai sendo renovado dia após dia. A partir de hoje, Deus vai te dar força para vencer a sua carne. A partir de hoje, Deus vai te dar força para você não andar mais guiado pelas suas próprias vontades. A partir de hoje, quando o seu espírito falar, vai, você vai. Quando o seu espírito falar, faz, você vai fazer. Ao contrário, você vai matar a sua carne. O que você vai querer é só Deus, só a presença dEle. Você vai expressar o seu amor por Ele. E sabe, eu sempre, como a Ana falou aqui, eu sempre também tenho uma colocação de representar o amor de Deus como um amor por um namorado ou por uma namorada. Sabe aquele relacionamento quando você está começando? Aí você vai encontrar com fulano, vai 5 horas da tarde. Fala se não é. Você vai 5 horas da tarde, logo você pisca, já está 9 horas. Nossa, o tempo passou tão rápido, queria ficar mais. É ou não é? Então por que quando a gente vai passar tempo com Ele? Não, isso é mania. Dobra o joelho, fica 5 minutos e fica assim, ó. Ai, Senhor. Aí ora mais um pouquinho, levanta e faz assim. Cadê o prazer de estar com Ele? A gente não tem mais esse prazer. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia vai dizer que Enoque viveu 365 anos. E em todos esses tempos ele andou com Deus. E olha que bacana, 365 anos, então tem o número 365. O nosso ano no calendário tem quantos dias? E Enoque todos os anos andou com Deus. Deus está querendo que a gente todos os dias ande com Ele. Que não venha ter mais desculpas entre nós. Deixa eu te falar uma coisa, com Deus não tem desculpa não. Deus conhece o nosso interior. Às vezes a gente chega para Ele para orar, mas não quer orar. Ele sabe que você não quer orar, mas fala com Ele. Ele sabe que você não quer ler Bíblia, mas fala com Ele. Você tem que ter relacionamento com Ele. Ele não é aquele Deus que só fica lá olhando assim, pronto para atacar o raiozinho na cabeça de fulano, não. Ele é seu pai, cara. Ele quer ter relacionamento contigo. Ele quer que você deita assim na cama assim e fala: ah, Deus, hoje eu não estou a fim de orar, mas só de estar falando com o Senhor eu já estou orando, então vem cá e me visita. Quantas vezes já falei isso? Ah, Deus, hoje eu não quero ler Bíblia, não. Aí você vai pedindo, vai conversando. Daqui a pouco você já está folheando a Bíblia. Fica que nem eu, às vezes, pego o livro de Salmo, começa a rodar no quarto assim, lendo salmos para Ele. Bendito é o Senhor Deus de Israel. Quão grandioso é a tua presença. E começa a ler para Ele, começa a falar. Não tem nada para falar com Ele, não. Lê salmos, você vai exaltar a presença dEle. Mas pelo amor de Deus, não tem desculpa, porque às vezes a gente fica mais na frente de um celular do que na frente da palavra de Deus. E eu tenho uma frase que Deus me deu um tempo atrás, muito bacana. Ela fala assim: o nosso caráter vai ser forjado em cima daquilo que a gente mais passar tempo. Pega essa frase aí: o nosso caráter vai ser forjado em cima daquilo que a gente mais passar tempo. Se uma pessoa passa muito na frente de um jornal, ela só vai ter informação do jornal para te passar. Mas se uma pessoa passa muito tempo nos pés do Senhor, o que Ele vai ter para transmitir é vida e paz. Deus quer levantar pessoas que passam tempo com Ele, que levantam de madrugada. Às vezes, um dia desse, lá na célula, eu estava até falando que um tempo atrás, que eu já estava ficando doido. Eu levantava de madrugada e começava a orar em língua. Não me pergunta como não. Eu lembro quando eu acordava, assim, eu acordei de madrugada.
Eu só lembro que eu começava a orar em língua e depois apagava. Teve uma vez outra vez eu levantei de madrugada, eu estava com uma brincadeira, até falei lá na cela, eu estava com uma brincadeira, e parece que, sabe aquelas brincadeiras que você pensa que é normal para você, só que pode afetar alguma coisa e tal? Eu levantei de madrugada, eu lembro isso aí até hoje, contei para os meninos na cela, levantei de madrugada, sabe quando você levanta e não lembra de nada, mas no outro dia você lembra o que você falou? Aconteceu com você? Eu levantei de madrugada, eu só lembro que eu levantei, e de manhã, acordando, eu lembrei que eu começava a pedir perdão por aquilo que eu estava brincando. E nunca mais eu falei aquilo que eu estava brincando. Deus quer ter esse relacionamento conosco, a ponto dele nos acordar de madrugada, para que a gente possa ter esse relacionamento com Ele. Pode chamar você de doido, pode chamar você de maluco, do que for, não importa, não interessa. O que Ele quer é que você chegue mais a Ele. Paulo fala, se a gente está ficando doido é por causa dEle, por causa do amor dEle, por causa da presença dEle. Então que a gente venha ter esse relacionamento com Ele. Sabe? Tem um homem que chamava John Wesley. Sei que alguns de vocês já ouviram a história dele, John Wesley. A história diz que teve um dia, olha só que massa, teve um dia que ele chegou numa fábrica de tecido, de costura. Ele só chegou na porta e ficou lá, calado. A Bíblia fala que uma costureira, na hora que viu ele, ela ficou em pânico e começou a chorar. Começou a chorar, e daqui a pouco a outra daqui também foi incendiada, daqui a pouco a outra daqui, daqui a pouco toda a fábrica estava chorando. E ele não falou nada. Daqui a pouco o chefe, o dono da fábrica chega, manda fechar a fábrica, e naquela noite houve uma conversão de muitas e muitas pessoas na fábrica, e ele não disse nada. E teve um dia que alguém chegou, John Wesley, o que você faz para atrair as pessoas? Ele fala assim, eu me coloco em chamas, e as pessoas vêm para me ver queimar. Só isso. O cara se colocava em chamas, desgastava a vida dele, para que as pessoas chegassem a ele, e pudessem contemplar a vida dele. John Wesley ganhava as pessoas através da sua vida. Embora os seus sermões fossem impactantes, a sua vida era mais impactante ainda. Deus vai incendiar essa geração para que as pessoas possam chegar até ela. E eu sempre tenho uma frase comigo, que quem queima, queima. Você me entende? Que se eu estou queimando, se eu encostar nisso aqui, isso aqui vai queimar também. Deixa eu te falar uma coisa, a nossa maior dificuldade é de ver as pessoas não quererem aquilo, e a gente também não querer, porque a nossa mente sempre vai ir com a maioria. A nossa mente sempre vai querer o que a maioria quer. Mas deixa eu te falar uma coisa, se ninguém quiser queimar com você, queima você sozinho. Se ninguém quiser orar com você, ore você sozinho. Se ninguém quiser ler a Bíblia com você, leia você sozinho. Se ninguém quiser ir no culto de quinta-feira, venha você sozinho. Se ninguém quiser ir no Viração, vai você sozinho. Ah, vai ter culto na praça, não quer ir não? Vai você sozinho. Deus nunca dependeu de muita gente para fazer uma grande obra. Ele só precisou de um que queimasse por Ele. Essa noite aqui não vai, gente, vamos acabar com meninice. Ah, se fulano não vai, também não vou. Não, Deus quer incendiar você. Porque enquanto a gente ficar olhando para fulano, a gente nunca vai romper em nada. Se a gente for ficar olhando para fulano, para ciclano, para a igreja tal, para ministério tal, para não sei qual, a gente nunca vai sair do lugar. Ele é o alvo. A gente deve seguir para Ele. Então, quanto mais a gente olha para os lados, olha para trás, a gente vai extasiar, a gente vai parar. Tem muitas pessoas que estão paradas. Tem muitas pessoas que estão desanimadas. Mas o Senhor, essa noite, está querendo nos incendiar de novo. Deixa eu te falar, não deixa essa chama se apagar, não.
Tem uma música do Ministério Zoe que fala: eu quero voltar a queimar. Eu quero me apaixonar novamente. Eu preciso queimar. Eu quero voltar. Tem pessoas aqui que por dentro, por fora, tá bacana. Tá legal por fora, tá bacana. Só que só Deus sabe a sua vida como tá. De intimidade com Ele. Ele quer restaurar essa intimidade aqui essa noite. E desse texto aqui, eu tirei algo para mim. Eu não sei o que você vai tirar para você desse texto de Enoque, mas eu tirei algo para mim. Lembra que eu falei aqui que eu posso parar de fazer tudo hoje? Mas uma coisa que eu quero um dia é poder envelhecer. Eu até ouvi uma pessoa falando também que foi até alinhamento. Eu quero poder envelhecer um dia. Velhinho, cheio de ruga, na cadeira de roda, cabelo branco. Os meus netos, os meus filhos chegarem para mim e perguntar: vovô, você ainda ama Deus? Eu poder falar com ele com os olhos cheios de água, como o primeiro amor, e falar com ele assim: sim, eu ainda sou apaixonado por ele, meu coração ainda queima por ele. Eu posso nunca ter uma grande história, mas uma coisa que eu quero sempre fazer é nunca deixar de amá-lo. Que Deus possa despertar no seu coração esse desejo de amá-lo também. Porque automaticamente quando a gente ama Ele, as coisas acontecem. E para finalizar, tem uns salmos na Bíblia que chama Salmos 90. No Salmos 90, vai falar sobre a vida do homem, a vida do ser humano. Lá você vai ver o salmista falando assim, que a vida do homem é uma vida passageira, que é como uma erva que cresce, depois seca e é arrancada. Parece que foi ontem que eu fiz 18 anos, hoje eu estou com 23, parece que foi ontem que eu nasci. O tempo está acelerado. As coisas vão acontecendo, quando você assusta: nossa, a gente já está aqui em maio, daqui a pouco já é Natal, daqui a pouco já é Ano Novo. A vida passa e você não percebe. Eu quero te perguntar: como é que você tem gastado a sua vida? Como que você tem gastado a sua vida? De que maneira que você tem gastado a sua vida? Tem um jovem chamado Dave Briner. Ele foi para a mata pregar para os índios. Ele tinha tuberculose. Uma história muito linda. Largou a faculdade para ir pregar para os índios. A Bíblia fala que lá... A Bíblia não, gente. A história fala que ele foi para a mata. E lá na mata ele não tinha remédio, não tinha meio de ficar se tratando. Ele foi morrendo de pouco a pouco. Aí ele chegou num estado que ele ficava acamado, não podia mais andar, só tossindo sangue. Tossia sangue e tal. E ele pregava para os índios, ali deitado, morrendo. E teve um escritor que escreveu sobre ele da seguinte maneira: David Briner foi como uma vela acesa, que enquanto ia se consumindo, transmitia a sua luz para as pessoas ao seu redor. Jesus manda a gente ser. Como é que você tem gastado a sua vida? Como é que você tem gastado a sua vida? E agora, para finalizar de verdade, todo pregador faz isso, normal. Eu fiz uma comparação de Enoque com a gente, com nós, comigo. Pega a vida de Enoque e analisa. Se a gente for colocar num padrão de meios de se aproximar de Deus, hoje a gente está aqui, ó. Pensa comigo, na época de Enoque não tinha Bíblia. Nem sei se tinha oração. Na época de Enoque eu acho que eu nem sabia o que era jejum.
Na época de Enoque ele nem tinha pastor. Na época de Enoque ele não tinha líder. E hoje a gente tem tudo isso. A gente tem igreja para frequentar, a gente tem alguém para nos ensinar, a gente tem um pastor, a gente tem um líder, a gente tem jejum, a gente tem oração, a gente tem a palavra, a gente tem tudo. E deixa eu te perguntar, qual que é a desculpa mesmo para não andar com Deus? E outra coisa muito importante, muito mais importante, naquela época não tinha o Espírito Santo, como nós temos hoje. Naquela época Deus simplesmente capacitava alguém para fazer alguma coisa, só. E hoje a gente tem à disposição o Espírito Santo. E naquela época Enoque andou com Deus, praticamente se eu pego alguém aqui e começa a andar com ela, andou com Deus. E no Novo Testamento a Bíblia vai dizer que Deus não está mais aqui, Deus está aqui. É ou não é? Pensa comigo, alguém compra um remédio na farmácia. Eu não sei se você já fez isso. Você está doente, você vai lá, compra o remédio e fica olhando para ele. Ele vai te curar? O que você tem que fazer? Alguém já fez isso? Ficou olhando para o remédio? Me cura. Me cura. Você tem que quê? Você tem que provar. Você tem que experimentar. Para só assim você ser curado. Tem muita gente aqui hoje que está tratando Deus como isso aqui, ó. Está só vendo o que Ele está fazendo, mas não está experimentando. A gente ainda não está vivendo avivamento aqui não. Eu começo a orar já. João Paulo do Céu na Terra, um jovem de acho que 18, 19 anos, há um tempo atrás começou um movimento na praça, com cerca só de 3 jovens, ele e 3 jovens. Através da vida dele, Deus está fazendo uma grande obra naquela cidade do Distrito Federal. E hoje, na praça, vai mais de 2.000 pessoas às vezes. E se você entrar no Instagram dele, você vai ver ele relatando que às vezes espíritas entregam a vida para Jesus, homossexuais, às vezes pessoas drogadas, bêbadas, prostitutas, se entregam para Jesus ali naquela reunião. Se você for ver os vídeos, são reuniões simples, não tem caixa de som bacana, não tem instrumento bacana, às vezes é só no carrão e no violão, e uma palavra direto de Deus. Mas só que se você for ver o relato do que está acontecendo lá, você fica de boca aberta. Porque ele vai escrevendo nas suas fotos, ele vai dizendo que o número de suicídio caiu, que o número de homicídio caiu, porque Deus está tomando a atmosfera do lugar. E eu só creio nesse evangelho, que aonde ele chega, alguma coisa tem que acontecer. E retornando no início que eu falei aqui, muitos jovens estão morrendo. E o que a gente tem feito? Para onde a gente tem levado a presença dele? Nós somos a arca. O número de homicídios dessa cidade tem que cair. O número de suicídios dessa cidade tem que cair. Enquanto não cair, eu não posso crer que a gente está vivendo um avivamento. Eu não posso crer num evangelho que não aproxima às vezes as pessoas. Eu não posso crer num evangelho que não muda o caráter da pessoa. E só tem como você mudar o seu caráter se aproximando dele. A Bíblia fala que Moisés se aproximava tanto de Deus, mas tanto de Deus, que o seu rosto brilhava. Eu estou torcendo para Deus levantar aqui essa noite um monte de John Wesley que vai começar a queimar
para as pessoas começarem a ir atrás dessas pessoas. Coloca sobre os seus pés. Se ninguém quiser queimar por você, queima você sozinho. Que a partir de hoje a gente venha parar de olhar a vida das pessoas e venha querer ter mais intimidade com Deus. Eu falei que não ia pregar uma mensagem muito grande, mas acabou pregando. Mas é porque o que Deus tinha ministrado para mim foi algo simples. Aí eu pensei que não ia dar muita coisa. Só quero que vocês saiam daqui entendendo hoje que você não precisa de uma grande história. Você não precisa de fazer muitas coisas. Você não precisa de se expor às vezes em muitas coisas. É por isso que às vezes eu entendo que muitas coisas que a gente começa a fazer para. Porque às vezes a gente só quer fazer por fazer. E quando na verdade eu pude entender que as coisas serão feitas através daquilo que eu tenho vivido. Eu quero que vocês estejam orando comigo. Deus colocou um projeto no meu coração. Das vezes a gente fazer um culto numa praça. Vai se chamar Movimento Sedento por Deus. Eu vou te falar uma coisa. Pode ir só eu sozinho lá. Mas eu vou queimar quando ninguém mais quiser queimar. Eu vou queimar quando ninguém mais quiser queimar. A Bíblia fala que Deus olhou para a terra e falou assim: eu procurei um que me buscasse. Eu procurei um que se colocasse na brecha, mas eu não encontrei ninguém. Imagina Deus olhando para aqui essa noite e perguntando: cadê um? Eu quero um. Será que Ele vai te encontrar? Será que Ele vai te achar? Deixa Ele te pegar nos braços hoje. Deixa Ele te levar para mais perto dEle. Deixa Ele transformar seu caráter. Deixa Ele tirar tudo que está aí preso, que está te impedindo de se relacionar com Ele. Deixa Ele tirar tudo aquilo que está te travando. Você foi livre naquela cruz. Jesus te libertou para que você pudesse viver o sobrenatural. Eu estou orando para que Deus possa te ativar, que essa noite no mundo espiritual você nunca mais será a mesma pessoa. Eu sempre costumo falar de um tempo que eu vivi um tempo atrás. Hoje eu estou que estou. Hoje, sinceramente, gente, eu não me vejo mais longe da presença dEle. Não me vejo mais. Eu lembro que quando eu converti, quando eu passei para a presença de Deus, isso há uns 3 anos e pouco, quase 4 anos. Você queria me procurar. Ou você subiu um monte, eu estava lá, ou eu estava no quarto. Já tomei muito apelido de crentinho, que não ia dar em nada. Já tomei muito apelido de que eu não ia longe. Já fui chamado várias vezes para sair da igreja, para participar das coisas do mundo. Só que o que eles não sabiam é que quando eles estavam fazendo aquilo, eu estava no secreto com Deus sendo gerado. Eu quero falar para
todos os jovens, inclusive os jovens dessa Valadares, que mesmo que não pareça, eu acho que eu sou a pessoa que mais ora por vocês aqui. Toda vez que eu oro, eu pego a agenda do meu celular e começo a citar nome por nome de vocês aqui, dos jovens da nossa igreja. E oro pelos jovens também de Valadares. E teve uma quinta-feira, 3 quinta-feiras atrás, com meu coração ele se moveu. E eu faltei no culto na quinta-feira retrasada. Que eu entrei no quarto e comecei a orar por cada jovem dessa igreja e dessa cidade. Eu entrei, era 6 e pouca, e saí quase 9 horas. Eu me preocupo com você. Eu me preocupo com cada um que está aqui. Cada um. Me preocupo com cada um de vocês aqui. Eu estou como Paulo. Paulo fala assim, que ele derramava lágrimas para gerar nas pessoas o caráter de Cristo. Ele tinha dores de parto. Eu quero que vocês sejam doidos. Quero que vocês queimem. Às vezes, sabe quando você olha assim, cara, parece que eu estou queimando sozinho. Eu quero crer que Deus vai levantar pessoas também que queimem. Eu quero crer que a partir de hoje Deus vai levantar pessoas que queimem. Não parece, mas eu te amo, cara. Não fica para trás, não, vamos embora junto. Não fica para trás, não, vamos desfrutar daquilo que Deus tem para derramar. Deus não fez, Deus está fazendo. Eu estou carregando essa frase comigo. Deus não fez, Ele está fazendo. A presença dEle nunca parou. A presença dEle nunca diminuiu. A Bíblia fala que Ele é o mesmo Deus ontem, o mesmo Deus hoje, e será o mesmo Deus eternamente. Então eu só não desfruto porque eu não quero. Então eu só não vivo porque eu não quero. Eu só não queimo porque eu não quero. Não tem desculpa. Que Deus te levante com uma loucura tal que você vai passar nas ruas e vai falar do amor de Jesus para elas. Eu estou sonhando com as faculdades de Valadares sendo incendiadas pela presença de Deus. Eu estou sonhando que vai ter empresas, que vai ter lojas de pessoas que trabalham aqui, que todo dia antes de abrir vai ter uma oração, vai ter uma leitura da Bíblia, vai ter comunhão, vai ter intimidade, porque Deus está restaurando isso nos últimos dias, e Ele quer restaurar, mas isso cabe a nós, querer viver ou não.